Carne de primeira e carne de segunda, qual a diferença entre elas? Se você também já se perguntou isso, ou foi no supermercado ou no açougue e ficou pensando, será que eu estou levando a carne certa? Será que eu não estou sendo enganado? Será que essa carne é a que eu preciso para fazer isso? Nesse vídeo hoje você vai descobrir a diferença entre elas e o porquê desse nome. Fala galerinha, Tucas na área. E antes que a galera da Boutique de Carne venha e comece a falar um monte de coisa, que come acém, que come não sei o que lá, que come paleta no churrasco. Pessoal, o vídeo de hoje é direcionado à carne standard, aquela carne que tem em todo supermercado e todo açougue, que tem aquele preço na tabela lá e que todo mundo compra igual, que é a carne que 95% das pessoas do Brasil têm acesso, beleza? Então, sabendo disso, vamos tratar do assunto. Primeiramente, carne de primeira e carne de segunda. Pessoal, essa nomenclatura, essa classificação só tem aqui no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, a carne é classificada de outra maneira. É pela raça do animal, pelo marmoreio, que é o tanto de gordura que tem no meio da carne, entre as fibras, ou se não, pelo tipo de criação dele. Se foi criado solto, se foi confinado e por aí vai. Então, pessoal, aqui no Brasil, o que é carne de primeira? Teoricamente, carne de primeira é a carne do traseiro, que é a parte do animal que ele menos movimenta durante a vida e faz menos força. Porém, tem cortes no traseiro que também não são tão bons assim. Então, para a gente deixar uma classificação melhor, a carne de primeira é aquela que a gente consegue fazer sem nenhum processo de amaciamento. Então ela pode ser feita como bife, numa chapa, no churrasco, em pratos rápidos. Essa é a classificação de carne de primeira aqui no Brasil. E carne de segunda são as carnes que têm que passar por algum processo de amaciamento. E esses processos são mecânico, químico e físico, cada um com a sua propriedade. Vamos usar o nosso corpo como exemplo. No nosso caso, as nossas pernas é quem mais faz força durante o dia e durante toda a nossa vida. Por quê? Porque ela sustenta todo o nosso peso, ela faz mais movimento e ela acaba ficando mais forte. E com isso, ela acaba sendo mais dura também. Pode ver que o músculo da nossa perna, mesmo que a gente não malhe, costuma ser mais duro do que dos braços e o resto. Tanto que quem faz academia pode até falar, enquanto você levanta 100 kg na perna, no braço você vai levantar 10, 15 no começo. E com o animal, com o boi é a mesma coisa. Ele fica a vida inteira apoiado na parte da frente dele, nas duas patas da frente, nas duas patas dianteiras. Então, aqueles cortes da frente são mais duros. Por exemplo, o peito, a ponta de peito fica na frente, é mais dura. O pescoço dele, que é o acém, fica mais duro. E todos os cortes daquela região. Já as carnes macias ficam em locais que quase não se movimentam durante a vida inteira. Por exemplo, o lombo do animal, que é de onde sai o contrafilé, o filé mignon e esses cortes mais macios, é um lugar que praticamente não movimenta. E se a gente for continuar a comparação com o nosso corpo, a parte que a gente menos movimenta na vida é a do tronco, né? Então a parte da coluna, a parte da barriga, são locais que, se a gente não cuidar, a gente engorda fácil e tem os músculos não tão tonificados, não tão duros. Então a gente já sabe que os cortes duros ficam nas partes que o animal mais faz força, que são as patas, o pescoço e o peitoral, que carrega o peso dele durante todo o dia. Que ali circula muito sangue, tem muito colágeno e muita gordura boa. E a parte boa disso é que eles são os cortes mais saborosos e mais baratos. Então se a gente souber preparar, fica uma delícia. E como a gente identifica isso quando a gente vai no açougue no mercado? Os cortes duros, eles têm as fibras mais longas. Então se você vê o cupim, a costela, o lagarto, ele tem uma fibra que é muito longa e grande. Então acaba sendo mais duro devido a isso também. Tem muito colágeno para juntar isso aí. E se você olhar assim na carne, você já vai ver que tem uma fibra bem marcada, e se você apertar elas, você vai ver que ele já é rígido cru. Então, sempre que você vê na bancada ou nas bandejinhas com algum nome estranho, alguma coisa que cause dúvida, você vai e apalpa, ou olha se está aparecendo a fibra muito bem marcada neles. E os cortes macios, ou cortes de primeira? A fibra deles são mais curtas. Se você apalpa ele ao toque, ele já é muito mais macio. Então, para ajudar vocês ainda mais, a gente vai fazer uma lista agora dos cortes de primeira e cortes de segunda. Cortes de primeira, a picanha, o filé mignon, o contrafilé e todos os seus derivados, a fraldinha. Só que a fraldinha, pessoal, ela é considerada de primeira se ela não tiver aquela parte da gordura, sabe? Aquela parte que é mais dura, que é diferente a textura uma da outra. Aí ela é fraldinha red, aí é considerada de primeira. A maminha, a alcatra, o patinho e o coxão mole, que pode ser considerado ou não, porque tem vezes que ele tá bom e tem vezes que não. Então vamos deixar o coxão mole fora. Carnes de segunda. Ponto de peito, acém, paleta, músculo, costela, cupim, lagarto e todos os outros cortes que a gente não consegue fazer bife com eles. Fazer bife sem nenhum processo de amaciamento. Já que entramos nesse assunto, agora a gente vai aprender processos de amaciamento, que pode ser o mecânico, o químico ou o físico.
Processo mecânico. Como já disse, pessoal, é uma coisa mecânica. É porrada ou corte, alguma coisa assim. Por exemplo, no açougue, o açougueiro tem uma máquina que ele passa os bifes. Então, conforme vai passando, tem duas rodas assim com lâminas, que o bife vai passando lá e vai fazendo cortes nas fibras. Então, ele meio que quebra as fibras pra gente. Aí, quando chega em casa e vai fazer o bife ou alguma coisa, essa carne de dura ficou mole, porque já quebrou as fibras dentro dessa máquina. E outro método bem mais famoso, que é desde antigamente, de muito antigamente, é o martelo de carne. O martelo de carne tem duas faces. Uma é lisa, que serve pra gente bater e aumentar o tamanho da carne, ou abaixar ela, deixar ela mais fina. E tem o outro lado que é cheio de dentinhos. Então o que a gente faz? Primeiramente a gente bate a carne com a parte lisa, deixa ela um pouquinho mais fina para ficar um bife mais fininho. E depois com o outro lado a gente bate em cima dela inteira. Para quê? Aqueles dentinhos vão bater e vão quebrar a fibra. Assim vai amaciar e deixar ela muito melhor para a gente comer. Processos químicos. Os químicos, como o próprio nome já diz, são substâncias químicas que podem ser naturais ou industrializadas que amaciam a carne. Pode ser com ácido ou pode ser com algum outro elemento que acaba desfazendo a fibra. Os mais famosos são aquele amaciante de carne químico, que é aquele pozinho que tem no supermercado que a gente coloca na carne um tempo antes e substitui pelo sal às vezes, que ele quebra as fibras da carne com algum tipo de ácido, outro elemento ali que acaba quebrando. E os naturais vêm daquelas experiências loucas que tem na internet, que é bater mamão, abacaxi e deixar a carne mergulhada lá, que funciona, pessoal. Isso aí funciona por quê? Porque elas são frutas muito ácidas. Tem gente que coloca até Coca-Cola, mas Coca-Cola é da parte industrializada, né? Por que isso? Porque tem ácido. Como é muito ácido, quando você coloca a carne, ele começa a desfazer as fibras da carne. Então, quanto mais tempo você deixa lá, mais ele desfaz a fibra e mais fica macia. E tem um processo físico. O físico ocorre quando? Quando você muda a estrutura de alguma coisa através de algum processo. Ou seja, quando você pega um cupim, por exemplo, e deixa ele assando durante 10 horas. Então, a ação do calor no cupim vai derreter a parte da gordura, do colágeno, e deixar ele muito macio, porque o que segura as fibras umas nas outras é o colágeno, a gordura e outros tecidos, que quando você expõe ao calor, assando a carne por um longo tempo, é um método de amaciamento também. Ou quando a gente coloca na panela de pressão, ela fica cozinhando ali por um tempo, até desfazer todos esses materiais também a uma alta temperatura, até que ela fique mole, não tenha nada segurando uma fibra na outra. Imagina que meu dedo são as fibras, então elas são juntas e fixas por uma cola, por exemplo. A cola seria o quê? O colágeno, os tecidos e a gordura. Então, para quebrar essa cola, a gente tem que aquecer, até que ele se dissolva, mude a forma física dele, a forma química dele através do calor, e as fibras se soltam, deixando elas moles. É por isso que aquela costela desfia quando você deixa ela por muitas horas no churrasqueira bafa ou no forno, por exemplo. E pessoal, dica muito importante, por favor pessoal, não moa a carne de primeira. Não moa a carne de primeira. Por quê? Moer a carne é um processo de amaciamento também. Então a gente moe normalmente o quê? Carne de segunda, que é o acém, que é a paleta, cortes mais duros. Por quê? Aí você quebra toda a fibra dela também e consegue comer. Se você pegar uma picanha que não precisa de amaciamento, que custa seus R$100 lá, cento e poucos reais, e jogar no moedor, pessoal, é a mesma coisa que você pegar um pedaço de acém e jogar lá dentro, não muda nada. É melhor você moer o colchão duro, que a picanha é a ponta mole do colchão duro, então é a mesma carne, a mesma gordura. Moe carne segunda, não faça essa cagada, não jogue dinheiro no moedor. E aí pessoal, deu para aprender o que é carne de primeira e carne de segunda? Agora sabendo disso, você não vai ser mais enganado no mercado, nem no açougue, ou também não vai comprar errado, né? Agora você sabe como fazer cada carne e como não fazer cada carne. Então pessoal, se esse vídeo te ajudou, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e se gostou desse formato de vídeo, comenta aqui que a gente vai produzir mais. Muito obrigado pela atenção, até mais!